Olá, queridos amigos do Esperança, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês, estou com muitas saudades. Vamos continuar aí vibrando, fazendo a nossa parte para que tudo isso passe logo e que a gente possa finalmente se encontrar, não é? Hoje, mais uma segunda-feira de estudo, vamos falar aí sobre o capítulo 19 do livro Boa Nova. O capítulo se chama Comunhão com Deus e também é um capítulo riquíssimo, né? Cheio aí de orientações, cheio de pensamentos, nossa, muita coisa boa tem nesse capítulo. E eu tenho certeza, espero que a gente saia desses instantes de reflexão aí com mais bagagem interior, né? Que o nosso íntimo aí se fortaleça com as informações que nós vamos receber aqui, não minhas, mas do mais alto. Mas antes disso, antes da gente começar o nosso capítulo, vamos fazer uma prece? Vamos fechar os nossos olhos, nos manter serenos, entrando em contato aí com os espíritos amigos, com os nossos mentores individuais, agradecendo pela oportunidade da vida, pela oportunidade do estudo e nos imaginando lá na nossa casa Esperança, no Salão Bezerra, com Jesus à nossa frente, de braços abertos, pronto a nos abraçar. Roguemos a Ele o entendimento necessário para o que vamos ouvir e que isso possa nos ser útil para o nosso dia a dia, para que possamos nos tornar aí pessoas melhores, mais próximos de Deus. Obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Começando então sobre as nossas reflexões do capítulo 19, nós vemos que Humberto de Campos, já nas primeiras linhas do capítulo, nos diz que todas as vezes que Jesus falava com seus discípulos sobre a prece, eles ficavam maravilhados, mas também ficavam um pouco angustiados, porque eles tinham muitas dúvidas. Jesus falava muito da comunhão com Deus e mostrava um novo conceito, trazia uma nova visão de Deus, a desse Pai acolhedor e a desse Pai amigo. E os discípulos então se questionavam, né? O que é essa comunhão que Jesus fala? Né? Será que a gente vai ser capaz de entrar em comunhão com Deus, homens tão comuns que nós somos? E aqui vale a pena a gente fazer um parênteses, né? Para falar um pouquinho sobre o termo e o significado da palavra comunhão. Né? Será que essa comunhão a que se refere aqui o texto é aquela que aquele ritual, aquela cerimônia que a gente vê nas missas católicas? Será que é a isso que Jesus está se referindo? Com certeza não, né? Então, comunhão aqui significa, como o próprio nome diz, né? Uma comum união, é estar em união, é estar junto, né? Ter os mesmos pensamentos, ter os mesmos ideais, os mesmos sentimentos. Então, quando Jesus colocava para os seus discípulos que era necessário, era preciso essa comunhão, né, com Deus, era isso que ele queria dizer, né, que nós estivéssemos aí na mesma sintonia de Deus. E hoje a gente já sabe que o pensamento de Deus, se é que a gente pode dizer assim, né, o pensamento de Deus envolve a todos nós. E ele nos cerca, nos coloca como se fosse assim num mar, né, num oceano cheio de amor. Ele envolve a todos nós nesse oceano, nesse mar de amor. Mas existem dois sentimentos que podem nos isolar desse amor de Deus. Esses sentimentos, essas atitudes são o orgulho e o egoísmo. Quando eu entro em sintonia com esses dois sentimentos, com o orgulho e com o egoísmo, é como se eu me envolvesse numa bolha, né? Num escafandro, já que a gente está aqui fazendo essa figura de linguagem, imaginando o amor de Deus como um oceano que nos cerca. Então, quando eu estou ligada no egoísmo e no orgulho, eu entro dentro dessa bolha que me isola do amor de Deus. Eu já não estou mais em comunhão com Ele. Quando eu volto a fazer o bem, essa bolha se rompe
e novamente eu estou em comunhão com Deus. Então, estar em comunhão com Deus não significa só estar envolta nesse oceano. Eu preciso estar em condições de receber esse amor de Deus. Esse processo todo, então, faz parte da nossa caminhada, né? Da nossa evolução. Então, Deus não espera, e isso é importante frisar aqui, que Deus não espera a nossa perfeição imediata. Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas dificuldades. Mesmo assim, Ele continua nos oferecendo o seu amor. Né? Mesmo assim, estamos envoltos aí dentro desse oceano do amor de Deus. Mas recebemos essas vibrações de acordo com a nossa própria condição pessoal, né? Agora, continuando, esse parênteses que a gente abriu aqui, quero falar sobre os essênios, algumas explicações antes da gente voltar ao capítulo. Os essênios eram um povo conhecido na época porque eles por formar uma associação moral e religiosa. Eles estudavam a alma, eram assim que eles eram conhecidos, né? Eram famosos por isso. Eles tinham costumes mais suaves dos que se apresentavam na época. Eles também eram muito rigorosos com relação à prática da caridade. O estilo de vida e os preceitos morais que os essênios professavam fizeram várias pessoas acreditar que Jesus, antes de iniciar sua vida pública, havia estado com eles, havia aprendido com eles, o que não é verdade, e Jesus, aqui no decorrer do capítulo, vai também nos dizer sobre isso, vai também nos esclarecer sobre essa questão. Voltando agora ao capítulo, nós vimos então que João tinha lá suas dúvidas e foi procurar um amigo dele que se instruía, que aprendia com um essênio para esclarecimentos. E esse amigo essênio disse a ele que toda edificação espiritual, toda evolução espiritual deveria se dar num plano oculto. João ficou com mais dúvidas ainda e foi para Jesus, perguntar para Jesus: Jesus, quer dizer que tudo aquilo que eu tenho de mais bonito no meu coração, mais santo no meu coração, eu tenho que manter oculto? Eu não posso mostrar para ninguém, eu não posso falar? Jesus faz então várias considerações, né? Inclusive é nesse parágrafo que ele nos esclarece quanto a essa dúvida de que as pessoas achavam que ele tinha sido formado aí com os essênios. Eu, inclusive, estudando para o capítulo, encontrei um comentário de Kardec na Gênese que fala sobre isso, diz assim: quem mais poderia ter ascendência sobre Jesus, a não ser Deus? Então, Jesus não poderia ter aprendido com os essênios, né? Porque o único ser que tinha ascendência sobre Jesus era Deus, né? Bom, Jesus aí começa a responder, né? Ele fala para o João que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por meio das vozes da nossa consciência. Ele também ressalta que a verdade e o bem são patrimônio da humanidade, eles não devem ser privilégio de grupo nenhum. No caso aqui ele estava, acredito eu, falando diretamente dos essênios, né? Eu não posso achar que eu sou a dona da verdade, porque a verdade e o bem são patrimônios da humanidade, não estão restritos aí a grupos que se intitulem os donos da verdade. Eu vou ler aqui algumas partes desse parágrafo do livro, porque as próprias palavras de Jesus são bastante esclarecedoras. Então, Jesus diz assim: no entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Com relação à comunhão das almas, diz assim Jesus: no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio das suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto. Vou repetir.
é que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus, com respeito ao seu destino. Vou repetir de novo. Onde interprete sempre a vontade de Deus, com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência. E aqui eu entendo que ele está nos dizendo que a nossa evolução é um trabalho nosso, né? É de iniciativa nossa. Isso é um imperativo da nossa existência. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, nós temos que buscar a nossa evolução, isso é uma tarefa nossa. Com essa tarefa em mãos, né, sabendo aí dessa responsabilidade, que a nossa evolução é por nossa conta, é um caminho que nós devemos trilhar, estando certos de que encontraremos dificuldades, na prece Jesus nos diz aqui que ela é um luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, a prece nos fortalece, a prece nos inspira, a prece nos orienta e cada um de nós tem um roteiro traçado por Deus. Depois de todas essas considerações que Jesus fez, João ainda lhe faz uma pergunta, né? João pergunta: a oração deve ser de louvor ou de súplica? E Jesus responde a ele que deve se entender por prece todo ato de relacionamento entre o homem e Deus. E que a prece, ela é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Então é um esforço que nós homens fazendo, buscando o cuidado de Deus, rogando a Deus a sua intervenção. Os que apenas suplicam, aqui Jesus respondendo a ele, os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Mas aquele que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, seja pedindo ou seja louvando. É todo aquele que trabalha pelo bem com as próprias mãos. Porque em toda circunstância ele vai ser fiel a Deus. Ele tem consciência de que a vontade do Pai é mais justa e mais sábia do que a dele próprio. João ainda questiona Jesus, né? Ainda fala, mas e como é que eu posso ser leal a Deus na oração? O próprio ato de eu procurá-lo, de eu colocar essa confiança nele, já não é um sinal da minha boa vontade, de confiança mesmo? E Jesus responde: João, será que você não está entendendo? Mesmo com essa confiança que você expressa quando você dirige uma oração a Deus e quando você confia que Ele vai te atender, é preciso que você coloque acima disso a certeza de que os desígnios de Deus são mais sábios do que os seus. Que você saiba que, mesmo que você seja contrariado em determinadas ocasiões, Deus tem um roteiro para a sua vida, né? Então é imprescindível que a gente seja de Deus. O que se segue nesse parágrafo é uma das coisas mais bonitas que eu já vi e eu quero ler para vocês. Jesus diz assim: já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Por desagradável que seja em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. João, é preciso aprender com as leis da natureza
a fidelidade a Deus. Quem as acompanha no mundo, planta e colhe com abundância. Veja que todo o problema da oração está em edificarmos o reino de Deus entre os sentimentos do nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos também se encontram em nós. João aqui, falando com Jesus, reconhece que todas as observações que ele fez foram um bálsamo para sua alma, mas ele ainda tem uma dúvida, ele ainda tem uma solicitação. Ele pede que Jesus o ensine, na primeira oportunidade, como ele pode entender que Deus está igualmente em nós. E é isso, e Jesus promete a ele que vai fazer isso. E é isso que a gente vai ver agora nessa parte final do capítulo, que também é belíssima. Então, Humberto de Campos conta aqui que tudo isso que aconteceu, Jesus e João, eles estavam em Jerusalém. E que no dia seguinte, eles foram para Jericó. Foram a pé e no caminho foram observando a natureza, né, que era assim, escassamente favorecida, ele diz. A paisagem era árida e as árvores existentes apresentavam as frondes recurvadas, mostrando a pobreza da região. E eles andando, né, eles encontraram aí um rude lavrador que estava cavando um poço à beira do caminho. E como eles estavam cansados também, resolveram parar. Pararam e Jesus começou uma conversa com esse trabalhador. Jesus perguntou: meu amigo, o que você está fazendo? E ele respondeu: eu estou buscando a água que nos falta. Jesus, conversando com ele, falou: nossa, a chuva aqui é sempre tão escassa? E ele responde: sim, a chuva vem se tornando uma verdadeira graça de Deus, porque aqui em Jericó ela é bem escassa. Jesus aí começa com uma explicação maravilhosa sobre tudo que a gente viu até agora nesse capítulo. Ele diz assim: este quadro da natureza é bastante singelo, porém é na simplicidade que a gente encontra os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas ele não para no seu esforço. Ele procura o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia ela chega para que você compreenda como Deus também reside em nós. Jesus usa então esse quadro da natureza, como ele mesmo se refere aqui, para exemplificar para João toda essa questão que a gente observou nesse capítulo. Então ele fala que esse é um quadro bastante singelo, né, bastante simples, mas é aqui que a gente encontra esses símbolos mais puros, né? Ele diz: observa, João, esse homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas ele não para no seu esforço. Ele vai procurar o reservatório que Deus colocou no subsolo. Ele não fica esperando, ele vai lá com os próprios braços dele, ele vai procurar aquilo, essa bênção que a providência divina colocou no subsolo. Isso também é uma forma de entender como é que Deus reside em nós, né? Porque a gente conta com o favor da sua misericórdia. Deus não nos deixa nunca sem recursos, né? Sem ferramentas para que a gente continue caminhando. E aí ele começa a dizer, né? Essa paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, e aqui espero que a gente também, né, que sejamos nós, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, com suor e com lágrimas, para encontrar a luz divina no seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. João, então, guardou essas palavras,
sabendo que ali ele tinha aprendido muita coisa. Ele contemplou o grande poço onde a água clara começava a surgir, depois do imenso esforço que o trabalhador de muitos dias havia feito. E ele teve aí a nítida impressão de que isso constituía a comunhão com Deus, né? Essa união com Deus. Experimentou esse indefinível júbilo no coração, tomou das mãos do Messias e as beijou, com a alegria do seu espírito alvoroçado. E Humberto de Campos coloca que termina dizendo que João se sentiu confortado, como alguém que vencera um grande combate íntimo. João sentiu que finalmente compreendera. Para mim, eu gostaria de pedir licença agora para vocês, só para dizer algumas palavras. Para mim ficou muito forte essa questão aqui da comunhão com Deus, né? De estar aí nos mesmos pensamentos, nos mesmos ideais, nos mesmos pensamentos, né? Esse é um conceito bastante forte que eu acho muito válido para a minha vida, né? E o que a gente perde quando a gente sai dessa comunhão com Deus, né? E como é que a gente sai? Quando a gente se entrega ao orgulho, quando a gente se entrega ao egoísmo. E que, para nos fortalecer durante todas essas dificuldades e todas esses percalços que a gente encontra na vida, para que a gente permaneça aí firme nessa comunhão com Deus, a gente encontra com a prece, né? E essa prece tanto pode servir para que a gente agradeça a Deus por tudo que a gente tem, como também para que a gente peça a Ele algo que a gente sinta que tem necessidade. Se para nós a prece significa o fortalecimento, a força que a gente precisa aí durante a nossa caminhada, para Deus a melhor prece é o trabalho no bem, né? É praticar o bem. Então que a gente possa, através dessa prática do bem, através dessa comunhão com Deus, aceitar mais facilmente os seus desígnios com relação à nossa vida, não esquecendo que Deus tem um roteiro para cada um de nós e que nada, absolutamente nada no mundo, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Eu espero que eu tenha colaborado aí com alguma coisa, com algumas reflexões para vocês. Peço desculpas pelo barulho, né? Hoje está especialmente barulhento aqui, mas é cachorro, é chuva, é carro, mas espero que vocês fechem os ouvidos aí para esses ruídos e escutem a minha voz, porque de verdade eu falei de todo o meu coração, dei o meu melhor. Obrigada pela paciência de me ouvir, obrigada aí pelos retornos que vocês vão colocar abaixo, e uma boa semana para todo mundo. Nos vemos na semana que vem, ou no meio dessa, né, nas lives. Um beijo, queridos, fiquem com Deus.